Elias, o importante profeta da Bíblia, se escondeu em uma caverna após uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Embora a tendência seja retratar os profetas como super-heróis com poderes especiais, a Bíblia não esconde seus defeitos e limitações. De fato, Tiago 5:17 afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isso significa que ele era vulnerável ao medo e desânimo, como qualquer outra pessoa. O relato bíblico de Elias na caverna contém lições valiosas que vamos aprender no vídeo de hoje. 4 lições que Elias aprendeu ao se esconder na caverna. Olá, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Já inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Então, primeiramente, o que levou Elias a se esconder em uma caverna? Após Elias confrontar e matar os profetas de Baal no Monte Carmelo, o rei Acabe foi até Jezabel, sua esposa, e contou a ela como o profeta Elias confrontou e matou todos os profetas pagãos. Quando Jezabel ouviu o relato do rei Acabe, ficou completamente possessa. Irada, ela mandou um mensageiro ao encontro do profeta Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. 1 Reis 19:2. Talvez Elias estivesse esperando que as demonstrações do poder de Deus no Monte Carmelo produzissem quebrantamento em Jezabel e Acabe. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de arrependimento, a perversa esposa de Acabe declarou guerra ao Senhor, e começou por ameaçar Elias. Então, diante disso, pode ser que Elias tenha julgado ter falhado em sua missão como profeta. De fato, ele se sentiu um fracasso, e quando recebeu a carta de ameaça de Jezabel, fugiu temendo por sua vida. Elias sentou e orou a Deus pedindo a morte, alegando que já havia tido vivido bastante, que não era melhor que seus antepassados e que Deus poderia tirar sua vida. E foi nessa situação que Deus ensinou 4 lições valiosas para Elias. 1. Elias aprendeu que Deus se manifesta de várias formas e não está limitado a apenas uma maneira de agir. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:11 e 12. Deus se manifestou numa voz mansa e delicada, o que surpreendeu Elias, que talvez esperasse Deus falar através dos grandes fenômenos naturais. Portanto, não podemos limitar Deus a uma forma específica de agir ou de se manifestar, mas devemos estar abertos a sermos surpreendidos por Ele. 2. Elias entendeu que estava fora da direção e precisava voltar pelo seu caminho. Na continuação do capítulo, vemos que Deus instruiu Elias a voltar pelo caminho que ele tinha vindo, para o deserto de Damasco. Essa ordem indica que Elias estava em um caminho diferente do que Deus queria para ele, e precisava retornar ao caminho correto. Isso serve como um lembrete para nós de que, quando estamos desanimados ou confusos em relação à vontade de Deus para nossas vidas, precisamos buscar sua direção em vez de seguir nossos próprios caminhos. Quando tentamos fazer as coisas à nossa maneira, muitas vezes acabamos experimentando as consequências negativas de nossas decisões e precisamos voltar atrás para corrigir nossos erros. 3. Elias pensava ser o seu fim, mas Deus ainda tinha coisas para ele fazer. E Deus revelou a Elias que ele tinha uma missão a cumprir: ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor como profeta. Mesmo depois das ameaças de Jezabel, Elias percebeu que Deus tinha planos maiores para ele. O Senhor poderia ter deixado Elias entregue ao seu desânimo naquela caverna. Ele poderia ter levantado outra pessoa para o lugar de profeta em Israel, porque ninguém é indispensável perante o Senhor. Mas Deus cumpre o seu propósito através de nós, e apesar de nós
Esse relato nos ensina que os caminhos de Deus são maiores que os nossos e seus planos não podem ser impedidos. Mesmo quando parece que chegamos ao fim, Deus ainda pode ter muito a fazer através de nós. Devemos confiar que Ele está no controle e tem a última palavra. 4. Elias pensava estar só, mas Deus havia preservado mais 7.000. Elias reclamou 2 vezes de estar só, acreditando que todos os profetas foram mortos e que não havia mais crentes como ele. No entanto, Deus sempre preserva remanescentes, mesmo em períodos de decadência espiritual. Enquanto Elias se sentia isolado, Deus tinha preservado 7.000 indivíduos que não se curvaram a Baal. É importante lembrar que nunca estamos sozinhos e que Deus sempre levanta companheiros para nos ajudar. Pode ter pessoas orando por você que ainda nem conheça ou sabe seu nome, mas Deus levanta companheiros para nos ajudar. Mesmo que Deus não tenha mandado Elias se esconder na caverna, Ele permitiu isso para lhe ensinar algumas lições valiosas e essas lições servem de aprendizado para nós até os dias de hoje. Elias na caverna é um lembrete que até os mais fortes podem ser fracos. Elias foi um dos profetas mais emblemáticos de Israel. Inclusive no Novo Testamento ele aparece no episódio da transfiguração de Jesus junto de Moisés. O que podemos aprender com a história de Elias na caverna é que mesmo nos momentos de desânimo, Deus está sempre presente para nos ensinar, guiar e surpreender. Assim como Elias, podemos descobrir que não estamos sozinhos. Precisamos confiar que os caminhos de Deus são maiores que os nossos e que Ele tem sempre o controle de tudo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos bíblicos. E se você quer se aprofundar ainda mais o seu conhecimento, clique no link da descrição. Deus te abençoe.